Vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, eu quero lhe agradecer, meu Pai, pela oportunidade e privilégio de estar aqui, meu Deus, que o Senhor venha me cobrir com o teu Santo Espírito, que o Senhor venha me dar sabedoria, venha me capacitar, meu Pai, para toda e qualquer palavra que for dita aqui, que a gente venha se fortalecer, que a gente venha sair daqui fortalecidos com a nossa fé, meu Pai, que o Senhor venha nos dar cada vez mais força, ânimo, e que a gente assim consiga permanecer nos teus caminhos, meu Pai. Entrego a vida de cada irmão que está aqui em suas mãos, meu Deus, assim como cada familiar deles também. E cada banco, cada cadeira que está vazia, meu Pai, toca no coração das pessoas que estão sedentas por Ti, meu Deus. Que a gente possa sair daqui com o desejo de te buscar cada vez mais e testemunhar do Teu amor para as outras pessoas, meu Deus. Entregamos esse dia, meu Pai, especial em Tuas mãos. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Obrigada. Irmãos, a gente já pode ir abrindo a Bíblia em Mateus 6, 22. Quero compartilhar que eu estou muito contente que eu fiz um convite muito especial e essa pessoa aceitou o convite, que é a minha amiga Jordana, que está aqui. Muito obrigada por ter vindo. Mateus 6, versículo 22 e 23. Todos os irmãos acharam? Amém. Amém. Luz e as trevas, está escrito lá em cima, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Agora os irmãos podem virar a página no capítulo 7, no versículo 13. Capítulo 7, versículo 13, lá em cima está escrito as duas estradas. Versículo 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ali em Lucas também tem o mesmo versículo e com o mesmo intuito de falar sobre a porta estreita. Muitos vão procurar entrar pela porta, mas poucos poderão. E ali no versículo em Lucas 13 diz assim, que a gente deve se esforçar a fazer algo mais. Quando a gente vai fazer algo que é um pouco mais difícil para nós, a gente tem uma certa dificuldade quando é algo novo, quando a gente não está habituado a fazer. Então a gente deve se esforçar. A gente deve se esforçar a fazer coisas que talvez não é um hábito para nós. Mudar alguma coisa que a gente estava acostumado, mudar alguma coisa na nossa rotina já é difícil. Incluir um novo hábito, incluir uma nova alimentação, incluir a atividade física, incluir fazer coisas que a gente de repente não está acostumado. Então, quando aqui Deus nos orienta que a gente deve se esforçar, que a gente deve então se fazer algo mais, sacrificar muitas vezes talvez, coisas que a gente de repente tinha vontade de fazer, mas que a gente sabe que aquilo não é correto, então a gente deve se esforçar. E aqui tem uma pergunta: quais têm sido as nossas escolhas diárias? Porque sim, a gente está escolhendo isso todos os dias. Quais são as portas que a gente está batendo? Quais são as portas e o caminho que a gente está entrando?
A gente está fazendo coisas que são fáceis, que são tranquilas, que até então não nos geram desconforto, que está tudo bem. A gente está acostumado com aquelas ações, com esse cotidiano. E aqui entra uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente está tão acostumado a fazer as coisas, está tão habituado a fazer daquele jeito, que a gente não sabe quais são as nossas prioridades. O que é prioridade na nossa vida? O que a gente não abre mão na nossa vida? Talvez a gente vai fazendo certas coisas que vão pegando um tempo precioso nosso que vira uma prioridade na nossa vida sem a gente perceber. Que aquilo se torna algo que a gente acaba tendo que ter um tempo para aquilo. E sem a gente perceber, a gente deixa de fazer coisas que sim deveriam ser prioridades na nossa vida e a gente vai fazendo coisas que não são importantes e aquilo vira uma prioridade. Pode ser na nossa vida pessoal, pode ser no relacionamento, pode ser no ambiente do trabalho lá profissional, que tu acaba se esforçando um pouquinho mais ali e aqui, assim, e aquilo vai tomando conta, muitas vezes, do nosso precioso tempo. Em Provérbios 4, 23, eu vi que os irmãos já estavam abrindo, né? Que bom. Provérbios 4, 23 está escrito assim. Esse versículo é muito conhecido, né? A maioria até já sabe de cor. No versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. E aí eu quero ler mais alguns versículos desse capítulo 4, que se vocês quiserem hoje de tarde, depois do almoço, de tardezinho, leem todo esse capítulo de Provérbios 4, que ele nos traz muitas lições. Ali no versículo 4 está escrito assim: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. No versículo 10, ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria, versículo 11, te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. A nossa vida tem sido mais de retidão ou tem sido de escolhas talvez que não são boas, que não são de repente que agradem a Deus. E não digo nem só de escolha, mas de ações. Porque às vezes as ações que a gente tem feito não têm agradado tanto a Deus. Então, os nossos caminhos, as nossas escolhas, a gente vem se empenhando a entender cada vez mais, a melhorar. Quando a gente decide melhorar, a gente deve aprender. Aprender é muito bom. E quando a gente aprende, a gente consegue contribuir para as outras pessoas. Seja manejando bem a palavra de Deus, seja dando um testemunho para alguém, falando o que Deus tem feito na nossa vida, o que está acontecendo, quem você era antes, quem você é agora, quais são as lutas que você está passando, mas que você está vencendo. Talvez as pessoas achem assim, mas eu não sei dar estudo bíblico, mas fala de Jesus, o que Jesus está fazendo na sua vida, compartilha isso. Às vezes as pessoas estão passando por problemas, a gente vê o que tem de pessoas assim com aflições, ansiosas, preocupadas, e às vezes a gente pode dar uma palavra de incentivo, de amor para essas pessoas, e a gente guarda aquilo para a gente. A gente está retendo algo que é tão importante, em vez da gente, eu gosto muito de uma frase que diz, será que, para refletir, a gente tem sido poço ou fonte? A gente está retendo tudo que Deus tem dado para nós, seja de forma de conhecimento da palavra, seja de testemunhos que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, orações. Quando tem um pedido de oração lá no grupo, a gente faz o quê? A gente ora, a gente intercede pela vida daquela pessoa. E aí logo vem uma mensagem, ele está bem, ou ele melhorou, ele teve alta. Irmãos, muito obrigado pela oração. Olha que bênção isso, a gente tem que compartilhar isso, a gente tem que falar. Olha, a gente estava orando por uma pessoa e ela está bem. Olha que bênção, a gente deve se alegrar com isso.
Ali no versículo 13, retém a instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Quais são as instruções que a gente tem tomado para a nossa vida que são importantes e a gente tenha seguido? No versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclinas os ouvidos. É isso que a gente faz aqui um pouquinho antes do culto. A gente estuda, a gente procura conhecer um pouquinho mais. Quem tem dificuldade de aprender, pesquisa um pouquinho mais. Eu tinha uma certa dificuldade de me concentrar para fazer. E eu descobri como dava certo para mim. Então, para cada um, tem um jeito. Estudar de manhã, estudar de noite. Cada um vai ter uns minutinhos do seu dia para que você consiga em esse lugar silencioso, calmo, tranquilo, e ali você vai, aqueles minutinhos preciosos, 10, 15, 20, meia hora, o que for para você, você vai se dedicar a aprender um pouquinho mais e pedir sabedoria, porque quando a gente pede sabedoria, Deus dá. Deus, Ele nos dá sabedoria para a compreensão das coisas. Versículo 21, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimos do seu coração. Versículo 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quem aqui deseja vida e saúde? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aqui entra com os salmos que a gente leu mais cedo, que o irmão Marco leu. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Aonde quer que a gente esteja, estamos num lugar que aquilo está nos aproximando de Deus ou não. As companhias, o lugar que a gente frequenta, talvez as coisas que a gente vê, a gente tem se alimentado de coisas boas, coisas que estão nos aproximando de Deus, ou coisas que talvez... É como Eclesiastes fala, é pura vaidade, são coisas insignificantes, é vento que se dissipa, que acaba, que não nos agrega, que não está nos edificando. Como que a gente vai ser santo, como que a gente vai procurar ser melhor, sendo que a gente não busca essa edificação, sendo que a gente não está cuidando as coisas que a gente tem ouvido mais, prestando atenção, às vezes são coisas que mais traz dissensões, e mais traz discussões do que nos traz edificação. Então a gente tem que ficar atento a isso. Isso está fortalecendo a minha fé, isso está me ajudando, ou isso está, em vez disso, me paralisando, me trazendo dúvida, me trazendo medo, me trazendo angústia. Um coração abatido, como ele fica triste, ele não está bem. Quando a gente não está bem, parece que todas as coisas não estão cooperando para o bem naquele momento, quando a gente não está bem. Então, a gente deve procurar, sim, cada vez mais estar atento sobre isso. E eu quero compartilhar com os irmãos um fato que aconteceu essa semana. Um episódio, não foi essa semana, foi esses dias, e foi ali que nasceu essa pregação. Teve uma infestação lá em casa de um bichinho que a maioria não gosta. Eu estava na cozinha e eu vi uma barata, não era uma barata pequena, e a minha primeira reação já foi se assustar. Eu não tenho medo de barata, não corro, né? Mas elas voam. E eu descobri há pouco tempo isso, foi uma coisa bem ruim. Enfim, aí eu vi automaticamente, a minha primeira reação foi, né, tentar eliminar ela, para não dizer uma palavra mais forte, né, que quem não gosta. Aí daqui a pouco, mais uma, daí que estranho, eu peguei um inseticida que eu sempre tenho ali, ele tava no finalzinho, tinha bem pouquinho, e eu fui lá e dei uma borrifadinha, né? Daqui a pouco mais, o que aconteceu? Apareceu mais. Aí eu fiquei, nossa, mas eu já fiquei em alerta, isso não é normal. Tipo, uma, duas, mas eu já vi que tem algo errado aí. Aí, como eu vi que o inseticida estava no fim, eu me organizei, eu pensei, não, eu não vou mexer com isso agora, porque eu preciso comprar o inseticida para eu resolver isso. Eu vou precisar de um tempinho para organizar essa cozinha, porque deve ter mais. As minhas reações, as primeiras reações que eu tive foi incômodo, claro, eu não gostei. Me deu até uma coisa
estranha, que eu não gostei, foi incômodo, foi desconforto, foi uma certa vergonha, porque imagina que lá, barata para mim me chama coisas sujas, né? Me lembra sujeira, essas coisas. E aí eu já fiquei preocupada querendo resolver aquilo. Comecei a arredar as coisas, puxar, limpar, organizar. E aí, claro que apareceu mais, mas assim, depois que a gente limpa tudo, dá uma sensação assim tão boa, né? E aí eu fico pensando, eu fico refletindo também, e aquilo foi algo que, assim, que veio para minha vida espiritual. Tem coisas que a gente não tem ideia que tem, talvez, envolvida na nossa vida espiritual, que não são coisas boas. Que não são coisas que tá sujo. Em alguma partezinha da nossa vida tem algo que não está legal. E a gente precisa parar e se organizar. Tirar certas coisas da nossa vida que não tá bom. Eu, naquele momento ali, eu não sabia que aquilo não estava... que aquilo estava acontecendo. Então foi um alerta. E eu podia escolher deixar assim como estava, ou eu tinha que parar e resolver aquilo. E claro que eu me organizei e parei para resolver aquilo. Então foi um dia inteiro lá, mas eu consegui resolver e depois eu vi que estava tudo bem. As sensações que eu tive foram desconforto, incômodo, vergonha, nojo de certa forma, raiva e surpresa, porque eu não sabia que aquilo estava acontecendo. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, tem coisas talvez que estejam acontecendo, que não são coisas boas, positivas, que nos traz um certo desconforto. E quando a gente vê certas coisas, a gente não quer resolver, a gente não quer fazer aquilo, quer deixar como está, a famosa zona de conforto. E aqui tem uma pergunta, nesse exato momento, agora, ali, 11 horas, como a gente está se sentindo? Como que a gente está por dentro de nós, o nosso interior? Aqui dentro, lá do coraçãozinho, os nossos pensamentos, as sensações que a gente está tendo nesse exato momento, quais são? Quais foram os sentimentos, os sentimentos que você teve nas últimas horas, essa semana, nesses últimos dias, nesses últimos meses, de repente? Quais têm sido? Como você tem passado os seus dias? Fora do dia que a gente está aqui no sábado, como que é a sua sexta-feira? Como que é o seu domingo? Como que é o seu dia durante a semana? E aqui fica uma pergunta para a gente refletir. Será que não estamos precisando fazer uma faxina, uma limpeza em nossa vida espiritual? E aqui eu fiz um manual, uma pequena listinha para a gente refletir. O que seria algo bom, coisas boas, e o que seria coisas que de repente não está agradando a Deus. E para a gente refletir, porque a nossa caminhada cristã, a gente vai ter altos e baixos. Vai ter momentos em que a gente vai estar mais forte, vai ter momentos que a gente, de repente, vai estar passando por alguns desertos na nossa vida. E creio que é Deus que permite isso acontecer. Mas a gente não deve se esquecer que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, Ele nos ama tanto ao ponto de, muitas vezes, nos advertir, chamar a atenção, nos repreender para o nosso próprio bem. Coisas que nos separam de Deus, ou coisas que não são de Deus, e coisas que são de Deus, para a gente refletir. E aqui eu tenho os versículos que a gente poderia ver em Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 20. Em Marcos capítulo 7, versículo 20, está escrito assim: E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Versículo 22, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, aqui a gente reflete como tem coisas que nos afastam de Deus.
Será que a avareza, o orgulho afasta de Deus? Enquanto eu estava fazendo essa limpeza lá em casa, a gente se empolga, né? Eu já fui para um outro quarto que a gente tem dos hóspedes e a gente quase não usa. E aquele quartinho onde era para estar sempre limpo e organizado virou o quartinho da bagunça. E aquilo já foi um alerta também para mim. Para quê? Se eu receber alguém agora que vai se hospedar ali, vai ficar, não é legal. Para que tanta coisa? Daí eu comecei a ver que tem coisas que a gente tem que a gente nem usa, que a gente não precisa. Aí, mas eu ficava, mas talvez um dia eu vou precisar e tal, aí a gente fica pegado aquelas coisas, daí eu me chamei, isso aqui é certo, isso aqui eu nem preciso, talvez vai ajudar uma outra pessoa, ou aquilo eu nem uso mais. Aí eu automaticamente comecei a separar algumas coisas que não faziam mais sentido estar ali em casa, porque a gente vai juntando tanta coisa, quando vê tem um monte de coisa que a gente nem usa. Prepotência, soberba no sentido de que eu não preciso disso, ou eu sou mais, né? Orgulho enfim, o orgulho a gente sabe que é o que aconteceu com Lúcifer, né? Ele queria se comparar a Deus, ele queria ser, na verdade, mais que Deus, e de repente a gente tem certas ocasiões em que a gente acha que disso eu já sei, disso não preciso, ou enfim, certas coisas que talvez beira a ser o orgulho, se a gente não cuidar, o orgulho acaba nos derrotando. Malícia tem a ver com maus olhos. Será que a gente tem bons olhos com as pessoas? Ou a gente tem maus olhos? A gente vê as coisas e já está automaticamente julgando. Os olhos, a gente olhou e já está... E a gente tem que cuidar muito isso. Vigiar o que a gente está pensando, desconfiar dos nossos pensamentos. Será que aquilo é de Deus ou não é? É correto pensar assim, de repente, ou julgar, ou de repente nem falar, mas automaticamente eu estou vendo aquela pessoa e eu já estou, de repente, tendo uma opinião ou uma ideia, né, sobre aquela pessoa que não é correto, né? E aqui entra a questão de quem somos nós, né, para julgar, enfim, mas aqui entra a questão da malícia, a hipocrisia. Tem um versículo que diz que o fermento dos fariseus era o quê? Hipocrisia. É um fermento que aquilo vai aumentando e quando vê, é hipocrisia, é fazer as coisas, né, sabe das coisas, né, e acaba muitas vezes fazendo coisas que não são corretas. Ou muitas vezes sabe que é para fazer, que é o correto e não faz, acaba trazendo dissensões, discussões, acaba trazendo contendas, né, que não é de Deus. A gente vê que aquilo não está correto. Então isso serve de alerta para todos nós. Será que a gente está fazendo coisas que são corretas? A gente está tendo bons olhos? Como que está sendo o nosso proceder? A gente tem essa avareza conosco de repente? É uma coisa que a gente quase não escuta, né? Mas é uma coisa que Deus condena também. Será que a gente é tão apegado às coisas que a gente se sente o dono daquilo? E o que é de Deus? Apostasia aqui no sentido de abandono da fé. Apostasia é isso. É mornidão. É desânimo. É a gente perceber que a gente não está tão bem e escolher ficar assim. É a gente perceber que a gente não está fazendo as coisas como a gente fazia antes, quando a gente estava ali no primeiro amor. E aí a gente foi automaticamente com aquela rotina, com aquele cotidiano. E aí, de repente, a gente notou que a gente já não ora como orava antes. A gente não intercede mais como a gente intercedia antes. Talvez tenha um pedido de oração por alguém, a gente nem ora naquele momento, ou de repente nem se lembra depois. O que é de Deus? Humildade é de Deus? É de Deus. Perdão. O próprio amor, eu fico pensando, Deus ele nos ama e ele nos dá a sua misericórdia todos os dias, mesmo a gente tendo tantas coisas que a gente precisa melhorar, tantas coisas que a gente ainda fica, né, apanhando tudo. Ele nos ama e quem somos nós para não retribuir esse amor para as outras pessoas? Porque amor aqui não entra só aquele sentimento de eu te amo, eu sinto amor por você, mas eu estou mostrando pelas minhas atitudes que eu amo essa pessoa. Se eu amo meu irmão, se eu amo as outras pessoas que de repente estão passando por problemas ou porque ela fez algo errado, então eu não devo amar aquela pessoa. Olha só que ponto, né?
a gente chega muitas vezes. Temor, reverência, temor na casa de Deus, temor com as coisas de Deus, temor, buscar edificação, santidade, coração puro, termos um coração puro, não um coração cheio de coisas que não são boas, que a gente vê ali coisas que não condizem com as coisas de Deus. Compaixão, mansidão, a gente tem conseguido controlar o nosso eu em certas ocasiões em que, às vezes, talvez você tenha um temperamento mais ativo, um temperamento que precisa reagir na hora, só que talvez naquela ocasião não é o correto a fazer. Então você deve ter esse domínio próprio. Só que você não quer saber disso, você quer resolver na hora. E a gente tem tido essa mansidão, essa paz, essa longanimidade, essa compaixão para as outras pessoas que talvez tem que ter um tempinho a mais para entender, para processar as coisas. Isso tudo serve para a gente entender que as pessoas são diferentes. Nós somos diferentes e que bom que a gente é diferente, né? Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem os seus dons, né? Os seus talentos, alegria, fidelidade. Como que é a nossa casa? Aqui vamos pensar. A nossa casa tem alegria? Tem paz? Tem união? Como que ela é? A nossa casa tem discussão, cada um lá no seu lado, né? Aquela coisa. Será que a gente pode refletir um lar cristão feliz diante de Deus ou diante das outras pessoas? Fidelidade. A gente deve sim ser fiel a Deus e buscar essa fidelidade e pedir: Deus, me ensina a ser fiel a Ti. Me ensina a ser fiel aos Seus mandamentos. Me ensina a ser fiel nas coisas que me aproximam do Senhor. Obediência. É muito importante isso. Porque não é fácil. Não é fácil simplesmente dizer amém para tudo. Tem coisas que nos tiram do eixo. Tem coisas que nos incomodam. Tem coisas que a gente vai percebendo que aquilo não é correto e eu preciso mudar. Eu preciso mudar aquilo. E não é assim que acontecem as coisas, né? Olha, Malu, agora você não pode fazer isso, isso e isso. Ah, que legal, então tá. Pronto, virei a chavinha e algo aconteceu. Bom se fosse assim, né? Mas tem muitas coisas que nos tiram desconforto, que a gente muitas vezes não tem uma compreensão, não tem um discernimento. E às vezes a gente não quer continuar nossa caminhada por não saber como proceder nessa questão da obediência. O que fazer, como fazer. E às vezes a gente fica sendo impedida, a gente poderia estar lá na frente, a gente ainda está ali tendo que se alimentar do alimento, ainda, né, do leitinho, digamos assim, a gente já poderia estar lá na frente, ensinando, tendo outros discernimentos, outros conhecimentos, e a gente está impedida, a gente meio que foi paralisado, né, por questões que a gente muitas vezes não sabe como proceder. Então aqui fica um manual mais fácil da gente refletir e pensar o que é de Deus e o que não é de Deus e trazer para a nossa vida, porque a gente precisa reter aquilo que faz sentido para a nossa vida. E de novo eu lembro e recordo que tudo que Deus faz é para o nosso próprio bem. Então se tem uma palavra de repente mais firme, mais dura, é para o nosso próprio bem. Quando Deus vem e nos repreende, é porque Ele nos ama e Ele não quer que a gente se perca. E aqui eu trago sobre os nossos últimos dias, meses, como que a gente tem reagido e qual tem sido a regularidade dessas ações e desses sentimentos. A gente é feliz completamente? Ou a gente está feliz, a gente se sente alegre? Isso para a gente refletir e pedir no nosso momento com Deus, na nossa comunhão com Deus, abrir o nosso coração. Ser sincero. Tem um versículo que fala em Mateus, se não me engano, Mateus 18, versículo 3 e versículo 4, que fala sobre sermos humildes como crianças. Mateus 18, versículo 3 e 4. E disse: em verdade vos digo, Mateus 18, versículo 3 e 4.
E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar com esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E aí eu logo penso assim, o que a gente lembra logo quando fala de uma criança? A sinceridade. Talvez a gente vai se perdendo no passar do tempo, a gente não vai sendo mais sincero com Deus. E a gente tem que abrir o jogo para Ele. Falar das coisas que muitas vezes a gente não está entendendo e não compreendendo. Porque tem certas coisas que a gente vai tendo uma certa dificuldade. E para quem que a gente deve desabafar? Nas redes sociais? A gente deve fazer o que Mateus nos explica lá, vai no seu quarto, fecha a porta, e ali você vai ter um encontro com Deus. É ali que você vai desabafar e vai rasgar o seu coração, sem reserva nenhuma, porque nós não temos nada para esconder de Deus. Por mais que a gente tenta ocultar alguma coisa diante das outras pessoas, diante de Deus a gente está ali como a gente é. Não tem como a gente disfarçar nada. É como a gente é verdadeiramente, e a gente deve falar: Deus, assim, 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 eu não estou conseguindo compreender isso, isso e isso, ou por que isso está acontecendo, eu não estou conseguindo orar, eu não tenho mais tempo contigo, eu não tenho mais vontade de te buscar. Falar para Deus, abrir o jogo para Ele. Falar, ser sincero, humilde, reconhecer o quão insignificante nós somos. E pedir para Ele: Deus, me ajuda, porque Ele vai nos socorrer. Então, nesse versículo a gente aqui fala, portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior do reino dos céus. Então a gente deve lembrar, sermos humildes, sermos sinceros como crianças. A gente está sendo humilde, sincero. Talvez a gente tem 10 anos de igreja, a gente tem 40 anos de igreja, tem 20 anos de igreja, e se esquece de ser sincero e humilde como uma criança. Quem somos nós diante de Deus por termos 40 anos de igreja? Ou de repente porque a gente dá muitos estudos, ou porque a gente maneja muito bem a palavra de Deus. Diante de Deus, a gente deve ser humilde como essa criança, reconhecer, se humilhar, ser sincera diante de Deus. Falar: Senhor, eu gostaria de dar estudo, eu gostaria de fazer tantas coisas, mas eu não consigo, ou eu não sinto o desejo. Eu não sinto o desejo de como que eu era antigamente, logo quando eu me batizei, logo quando eu comecei a estudar, a fazer estudo bíblico. Tudo isso aconteceu, mas eu acabei me afastando. Isso é muito fácil de acontecer, gente, é muito fácil de acontecer. E agora eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Timóteo, lá no finalzinho, para encerrar. 2 Timóteo, versículo 3. Segunda Timóteo, versículo 3, capítulo 1. Os males e as corrupções dos últimos tempos ou dos últimos dias? Dos últimos dias. Versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Não é tempos bons, calmos, tranquilos. Infelizmente não está escrito isso aqui. Pois os homens serão como? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos
do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É muito forte esse versículo, né? Esses últimos versículos ali de Timóteo. Aqui eu poderia encerrar e a gente poderia ficar refletindo sobre tudo que a gente ouviu, tudo que foi lido na Bíblia. Mas serve para Deus nos lembrar da importância da gente estar atento às coisas que estão acontecendo, estar atento principalmente para as coisas que envolvem a nossa vida espiritual, porque a gente não consegue separar a nossa vida espiritual da nossa vida amorosa, da nossa vida profissional, do nosso relacionamento. A vida espiritual, ela faz parte de tudo. Se a gente não cuidar da nossa vida espiritual como a gente deveria, a gente vai se perder. E quando a gente vai se perder, tudo vai ir para... A tendência é que fique cada vez pior, porque a gente vai estar cada vez mais frágil, e com essa fragilidade a gente não sabe o que fazer, a gente fica sem direção. E aí é muito fácil da gente entrar pela porta larga, é muito fácil da gente fazer as coisas que não estão corretas, porque a gente está sem direção. A luz que a gente deveria ter, a luz que a gente deveria saber o que fazer, a gente fica na escuridão, a gente não sabe o que fazer. E aí nesse momento... a gente deve se lembrar, volta ali na página, capítulo 2 de 2 Timóteo, e versículo 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, qual deve ser o nosso proceder? Buscar e procurar, se esforçar, se sacrificar talvez. Porque sim, a gente vai ter que abrir mão de muito sacrifício ao longo da nossa vida. E é algo bom, porque a gente aprende a ser mais desprendido das coisas. A gente deve se apresentar a Deus como aprovado. Que a gente não venha ter coisas que venham nos constranger, que venham nos envergonhar. Para que isso não aconteça, a gente deve manejar bem a palavra e evitar da mesma forma, igualmente, os falatórios inúteis que não trazem edificação nenhuma, que causam mais discussões e dissensões, para que deles não use e passarão a impiedade ainda maior. Buscar coisas que nos tragam cada vez mais a proximidade de Deus, que a gente venha trazer testemunhos, que a gente venha trazer pessoas para Cristo, que a gente venha mostrar o amor de Jesus para as outras pessoas. Não que a gente venha afastar as pessoas, mas que a gente venha mostrar, que a gente venha revelar o que Jesus tem feito na nossa vida e o que as coisas que Ele ainda vai fazer. Se a gente recebesse essa surpresa, essa grande surpresa, que eu creio que a presença dele já está em cada lar que aqui se encontra, cada pessoa que está aqui. Mas se a gente recebesse uma surpresa, se a gente estivesse lá na nossa casa, no conforto, e alguém batesse na porta, e fosse uma visita muito, muito, muito especial, qual seria a nossa reação? A gente ficaria feliz? O convidado ficaria feliz? Ele vai ficar surpreso? Ele vai ficar muito contente? Ou ele vai ficar impactado, ele não vai gostar, ou a gente vai acabar se assustando tanto que a gente não vai nem ter reação nenhuma. Eu infartava. Então, se recebêssemos uma visita surpresa em nossa casa, qual seria a nossa reação? Gente, essa casa é uma metáfora. Vamos pensar no nosso interior. Jesus vem e nos visita todos os dias. Ele limpa a nossa casa. Limpa nosso interior.
Mas aí a gente acaba, talvez, tendo alguns sentimentos que não são bons, coisas que não são boas, e a gente vai se enchendo de coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, e aquilo automaticamente é como se a gente estivesse recusando a visita de Jesus. E o que a gente deve fazer? Buscar, se esforçar cada vez mais. A gente não sabe nem o dia, nem a hora, as coisas que vão acontecer, a gente não sabe o que pode acontecer conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Eu tive uma coisa que aconteceu ontem, a minha mãe passou mal e a gente teve que levar ela na UPA. Graças a Deus não foi nada grave, mas enquanto a gente estava lá na UPA, eu vi uma coisa que fazia muito tempo que eu não tinha visto, e eu já tinha visto uma pessoa algemada. Mas eu vi uma pessoa algemada e é muito ruim ver uma pessoa algemada. É horrível a sensação de ver alguém algemado. E então, quando eu vi aquela pessoa algemada, ali com as mãos para trás, aí eu fico pensando, e aquilo veio para mim. Deus, Ele nos libertou dessas algemas. A gente não está mais preso a coisas que nos condenam ou que nos fazem mal. Então, vamos procurar para que a gente não fique preso novamente às coisas que não são boas, para que a gente não venha se envergonhar diante de Deus e que Ele venha e diga: eu te libertei, você estava preso às coisas que não são boas, aquele pecado, as coisas que você vai e volta a cometer. Porque a gente vai continuar errando em algumas coisas, mas a gente sabe que aquilo é errado e automaticamente a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, e é isso que Deus quer, que a gente venha se aperfeiçoar. E aí eu fico pensando, né, eu vi aquela cena e aquilo mexeu de tal forma assim comigo, eu fico pensando, meu Deus, é isso, né? É isso que a gente deve pensar cada vez mais, para que a gente não volte a ser preso às coisas que não são de Deus, que a gente fique tal ponto preso de não ter mais como chegar à presença de Deus. Então o que a gente deve procurar é isso, estar cada vez mais perto de Deus, estar na presença de Deus, que a gente venha se lembrar das luzes e as trevas, qual é a luz que a gente tem emado para as outras pessoas, que a gente tem passado, transmitido para as outras pessoas, se a gente tem um proceder digno de falar de boca cheia. Eu decidi, eu me entreguei para Jesus. A velha criatura se foi, agora eu sou uma nova pessoa. Ou não. Nossa, mas eu nem sabia que você era cristã. Você vai na igreja? Não fazia ideia. Ou será que os testemunhos que a gente tem dado, a maneira como a gente fala com as outras pessoas, se há alegria na nossa casa, ou a gente é aquelas pessoas que são tristes, amargurados, a gente talvez está faltando alguma coisa. E aí serve para a gente refletir, Deus, o que é que está faltando? Tem algo faltando? Essa resposta vai vir. Mas a gente tem que fazer essas perguntas. E a gente tem que pedir para Deus. O que é que está faltando, Deus? Tem algo que Deus não pode nos dar? Existe algo impossível para Deus? Que a gente não venha a ter o coração duro, como a gente viu na lição antes da escola sabatina. As pessoas ficaram com o coração endurecido. Em nome de Jesus, todo coração que está endurecido, que seja feito novo, que Deus nos dê um coração novo, que a gente possa ter cada vez mais, como as crianças, ser humildes, sinceras, buscar o reino de Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, para que assim a gente consiga testemunhar de Jesus, porque senão vai virar um fardo. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ir lá fazer isso, mas se você não está verdadeiramente entregue para os caminhos de Deus, para as coisas que são corretas, se você nota que não está, ainda tem alguma coisa que parece que te está preso ainda a algo, então talvez falte isso. Porque se a gente não estar bem, se a gente não vai estar bem, como que eu vou a poder ajudar as outras pessoas? Ou como que Deus vai me usar, vai me capacitar para daí ajudar as outras pessoas? Então, para que a gente venha ter essa força, não digo de confrontar, mas ser sincero com Deus.
Deus, eu acho que tem algo que não está como deveria estar aqui dentro do meu coração, dos meus pensamentos, as minhas atitudes e as minhas ações. Então me mostra, me ajuda a como ser transformado pela tua obra, que é isso que Deus faz diariamente conosco. E a gente deve fazer isso cada vez mais. Essa pregação de hoje, irmãos, que possa nos ajudar a fortalecer cada vez mais e se lembrar da importância da gente seguir cada vez mais firme e ser firme cada vez mais com as coisas de Deus. Escolher. Em todos os momentos a gente tem esse poder de decisão. Em todos os momentos a gente tem que estar vigilante referente aos nossos pensamentos, às nossas ações, às palavras que saem da nossa boca. A gente deve cuidar isso. A gente deve se ouvir mais, porque a gente às vezes só escuta as outras pessoas e não escuta o que a gente está falando. Então a gente deve cuidar cada vez mais isso. Cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa família, cuidar das coisas de Deus, para que assim a gente consiga ser uma igreja mais unida, um povo mais unido, um povo mais fervoroso, e automaticamente Deus vai começar a agir cada vez mais. Amém? Para encerrar, eu estou muito feliz que a Joyce aceitou o convite de fazer o encerramento com um hino muito especial. Se você já foi longe e acha que foi demais e carrega esse peso, mas você não aguenta mais. Se os seus dias têm sido escuros e as coisas vão mal pra você, e se pessoas em quem você confiava te magoaram e deixaram uma ferida em sua alma, olhe para Cristo, Ele é a cura. Encontre o alívio, a paz em seus olhos, ferido coração, entregue pra Jesus. Ainda existe solução, ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu coração. Se você já orou muito, mas a resposta não veio, está cansado de lutar sozinho, não tem mais forças pra tentar de novo. Se o amor é apenas uma voz ecoando lá longe no vazio, se você não sabe quanto tempo já passou e a coragem que precisa acabou, sabe, existe alguém que entende
todas essas lutas Ele já passou. Ferido o coração, entregue pra Jesus. Existe solução, ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu coração. Querido Deus, com esse louvor que ouvimos, meu Pai, encerramos esse culto, entregamos a nossa vida, meu Deus, o nosso caminho, tudo que a gente for fazer, meu Deus, que seja coisas que agradem ao Senhor. Então eu me peço, meu Pai, que o Senhor venha descobrir o Teu Santo Espírito, meu Deus, que venha renovar os nossos pensamentos, que venha nos dar um coração novo, meu Pai, com os bons olhos, que a gente deva cada vez mais buscar e ter sede de buscar cada vez mais, meu Deus, que a gente possa ter cada vez mais a Tua presença em nossa vida, em nosso meio familiar também, meu Pai, faz a Tua obra, que a gente possa estar disposto a renunciar as coisas que talvez estejam afastando de Ti, meu Deus. É por isso que eu te peço, eu já te agradeço, entregamos a nossa vida e tudo que somos, meu Pai. Essa igreja, as pessoas, meu Pai, que a gente tem convívio em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.